Eu queria propor para vocês um item hoje, então, dentro desse contexto que a gente fez agora, que é o seguinte: o caminho para essa verdadeira espiritualidade, ele deve começar pelo entendimento de que Deus está absolutamente comprometido e ocupado com a minha verdadeira espiritualidade, com a minha coerência. Ou seja, tudo que Deus quer de mim e de você, enquanto Ele nos permite viver sobre essa terra, é que a gente viva uma espiritualidade verdadeira. É isso que Deus quer para você. Ah, pastor, que eu ouço essa pergunta o tempo inteiro, e às vezes eu mesmo me faço. O que será que Deus quer de mim? Eu vou responder, e está aqui, Miqueias está respondendo para todo mundo. Deus quer que você tenha uma verdadeira espiritualidade, que você tenha uma vida coerente, uma coerência entre fé e prática. É isso que Deus quer. Ah, pastor, não sei o que Deus quer, Ele está me dando muitos anos de vida, o que Deus quer para mim? Deus quer uma única coisa, que você viva coerente. Uma coerência entre o que você acredita e o que você faz. Que você viva a verdadeira espiritualidade. Deus está ocupado com isso. Se você pegar todo o Antigo Testamento, todas as intervenções de Deus no seu povo é exatamente para quê? Para trazer coerência, para corrigir os declínios, para levantar a nação, muitas vezes para humilhar, quando a arrogância e o orgulho aumentam, e aí ele tem que humilhar, para manter o quê? A coerência. Se você olha para a vida de Jesus, o que você tem no ministério de Jesus? Vamos deixar de lado um pouco o fato dele ser divino. Pega a vida humana de Jesus, porque as dificuldades e as tentações de Jesus foram na mesma medida como nós somos tentados, na mesma medida, e ele resistiu com as mesmas ferramentas que nós deveríamos resistir e não resistimos. Não é o poder dele ser filho de Deus. Quando ele resistiu ao diabo, quando ele foi tentado, ele resistiu usando qual ferramenta? A palavra de Deus que está nas nossas mãos. Foi com essa palavra que ele respondeu a Satanás. Então, por que o modelo de vida de Jesus foi tão impactante? Porque havia autoridade. Autoridade de quem? Falava e vivia. Se você pegar Marcos 2 lá, você vai ver claramente lá, as multidões diziam que em lugar nenhum eles encontraram tanta autoridade, porque estava diante deles alguém que falava e vivia. Porque o grande problema nosso é esse. Esse problema, eu falo sobre isso, mas o pregador, o pastor, na realidade, ele é o que tem maior dificuldade com isso. Eu vivo isso constantemente, esse é o maior dilema. Então, assim, qual que é o motivo que mais me faz chorar diante de Deus em oração? É isso. Porque é um grande dilema você manter a coerência. É muito difícil. A gente é tentado pela natureza, pela nossa natureza, mas principalmente pelo convívio social ao nosso redor. Você é tentado o tempo inteiro a enveredar pelo caminho, de repente, da amizade, do embalo, da alegria e de querer manter o convívio, o vínculo. E às vezes você acaba sacrificando. Nesse altar de manter o vínculo, você acaba sacrificando verdades que são importantíssimas. Né? É o que acontece no caso do político nessa véspera de campanha. E cada pontinho lá está valendo. Então o sujeito ele não quer pisar em terreno problemático de jeito nenhum, porque ele não quer correr risco. Aí você acaba sacrificando convicções no altar da necessidade. E o que Deus quer de nós? Não tem a menor dúvida disso. É o que o texto está dizendo. Deus, ele desce, ele sai do seu trono de glória e ele vem aqui para fazer uma coisa que ele não precisava fazer. Ele podia simplesmente, pela sua justiça, punir todo mundo. Então, assim, já ensinei a verdade para esse povo, já deixei lá escrito para eles, já dei exemplo, dei o meu espírito para que eles fossem motivados a fazer o que eles têm que fazer. Não estão fazendo? Então paciência. Castigar todo mundo e ponto final. Não, Deus vem aqui. Se você observar Isaías é um paralelo muito interessante. Isaías capítulo 1, do versículo 18 a 20, está lá, o Senhor Jesus chama, ouvi, povo meu. E ele chama assim, vem cá, eu quero ter um tribunal com vocês. E aí vai, ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos como o carmesim, como o escarlate, eu os tornarei branco como a lã.
branco como a neve. Se vocês quiserem me ouvir, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas se vocês forem rebeldes, vocês morrerão ao fio da espada. Mas por que Deus precisa fazer isso? Na verdade, não precisa. Ele faz isso por misericórdia e graça. Porque ele podia simplesmente dizer, ó, vocês não estão cumprindo. Acabou. Deus está interessado na nossa coerência. Por isso que ele chega para nós e fala assim, olha, o que vocês plantam, vocês vão semear. Então cuidado com o que você está plantando. Semeia o que é bom, que você vai colher coisa boa. Anda na vereda da justiça. Então, Deus está preocupado, ocupado e interessado na verdadeira espiritualidade no nosso coração. Deus está interessado na coerência das nossas vidas. Deus não está interessado em gente que... sabe aquele estilique de caricatura de espiritual? Eu arrepio. Eu tenho até medo disso daí. Eu já convivi de perto com essas coisas aí. E olha, sinceramente, é uma grande decepção. Porque o cara que está tendo arrepio no domingo, falando em outra língua e fazendo profecia, no meio da semana ele está dando nó. É triste demais, mas essa é a verdade. No meio da semana ele está batendo na esposa. No meio da semana ele tá cometendo adultério. Está cheio, isso aí está cheio para tudo enquanto é canto, ninguém aguenta mais isso. Essa incoerência miserável. Então, essa coisa de arrepio, esqueça isso, isso nunca foi sinal de espiritualidade. Sinal de verdadeira espiritualidade é o quê? É coerência. É você encontrar uma pessoa que ela é a mesma. Ainda que seja a mesma bem defeituosa, mas ela é a mesma. É muito melhor você lidar com uma pessoa autêntica, que dê bastante trabalho dentro da igreja ou fora da igreja, do que você lidar com alguém que dentro da igreja parece um santo, mas quando sai daqui de dentro, vira um capeta. É muito pior. É muito melhor você lidar com um sujeito que deixa o palavrão escapar na sua frente, do que aquele que na sua frente tem um vocabulário que é vocabulário de santo. Mas se você for assistir uma partida de futebol, daí você esquece. Não adianta. Você está tentando enganar quem? O pastor, ou o filho, ou a esposa? Você consegue, mas Deus que está vendo a gente o tempo inteiro. Deus não te enxerga com um olho aqui dentro e um olho lá fora. E você é sempre o mesmo. Por isso eu costumo dizer que alguns vícios sociais, as pessoas, elas... Tem muita gente que se orgulha de não conseguir, de se manter firme contra os vícios sociais. Mas o cara se mantém firme contra os vícios sociais aqui na igreja, cria aquela caricatura, mas ele se entrega a outros vícios do lado de fora. O problema não é o vício social, o problema é ser vício. O problema é que quando você trata de um vício, você está tratando de alguma coisa do qual você é escravo. Esse é o problema. Porque eu não devo ser escravo de nada. Deus deu o filho dele que derramou o sangue dele na cruz para me libertar. Como é que eu vou me entregar agora para o álcool, para o cigarro, ou para o dinheiro, para qualquer uma dessas coisas? Eu não posso fazer isso. A minha liberdade custou o sangue do cordeiro. Eu não posso entregá-la por um prazer momentâneo. Agora, se você perguntar assim, mas pastor, e aí? Eu falo assim, ó, é mais fácil você lidar com uma pessoa. É mais fácil você lidar com uma pessoa que não tenha vergonha de chegar para você e falar assim, ó, pastor, ó, eu estou lutando contra o cigarro, mas ó, é uma loucura, eu não consigo. Então, o senhor dá licença que eu vou dar uma saidinha ali que eu vou fumar. É mais fácil lidar com essa pessoa do que com a pessoa que parece uma santa aqui dentro, mas que vira as costas ali e está fazendo fofoca. Está malhando todo mundo. Ou é um santo na mocidade, mas chega em casa, pega o computadorzinho e vai navegar na pornografia. Mas a linguagem é de santo, não bebe, não fuma, não faz nada dessas coisas, desses vícios sociais. Mas quando se fecha no quarto, aí solta, aí libera a mente. Não adianta, essa coisa de fazer o urso ficar adormecido lá, o urso acorda. Não tem jeito, ele vai acordar em algum momento. É melhor você mantê-lo acordado, porque daí você vai domesticando ele. Os excessos também, óbvio, que não são justos, né? Lembra, a nossa lei, a nossa justiça tem que exceder a dos outros. Então, eu não posso me entregar. Vamos pegar lá esses vícios que eu citei. Eu não posso entregar minha vida ao fumo.
escancarar isso e fazer isso quase que como se fosse uma coisa que desse orgulho. Eu não sou salvo por obras mesmo, então um cigarrinho aqui não vai fazer problema nenhum, só que daí é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, e a mesma coisa com o álcool. Então, vocês já me ouviram falando isso várias vezes aqui, o problema não é o álcool, o problema é a quantidade que você usa dele. O problema é se tornar escravo dele. Mas você usa no momento lá que você está com seus amigos, você está em festa, alguma coisa que é absolutamente trivial, ok, não há problema com isso. O problema é se chegar na segunda-feira e começar a dar tremedeira e você falar, eu preciso tomar porque senão não consigo consertar minha mão. Aí você está com enfermidade, você está com uma doença. Você precisa. Isso daí, além de ser um problema físico, é um pecado. Um pecado, porque você está entregando aquilo que custou o sangue do cordeiro, você está entregando a quem? Está entregando a um prazer da carne. Aí não. E isso com tudo, com comida também. Tem gente que exagera com comida. É um santo na igreja. É o espiritual, daquele que tem arrepio e tudo. Mas quando senta na frente de uma mesa, deixa todo mundo envergonhado. Ainda passa mal depois. Por quê? Porque come igual um louco. A mesma coisa com dinheiro, não sabe se controlar. Então, essas coisas todas são problemas da incoerência. E eu queria que vocês me entendessem bem quando eu disse, é melhor você lidar com um cara que, pelo menos, ele não é santo, mas ele é coerente. Ele é o que ele é. Então, à medida que Deus vai transformando a vida dele, vai mudando geral. Não vai mudando só na igreja. Vai mudando aqui, vai mudando na família, vai mudando no trabalho, vai mudando geral. Ótimo, isso é bacana, é isso? É assim que tem que ser. Do que aquele que da noite para o dia vira um santo dentro da igreja, mas a vida dele está assim, está desequilibrada. Então ele é um santo na igreja, mas lá do lado de fora, há um Deus nos acuda. Aí não adianta. Esse tipo de coisa, de fato, não funciona em lugar nenhum. É a mesma coisa daquele filho, né? É muito mais difícil, eu só tenho um. Mas é muito mais difícil, eu acredito, corrigir um filho que em casa é um santinho, porque ele, na realidade ele não é, ele está escondendo a verdadeira natureza dele, do que você trabalhar e lidar com aquele que é o que é e não tem vergonha de mostrar o que é perto de você. Aí você vai identificar. Porque senão você vira aquele pai que fica sabendo das coisas depois por terceiro. E daí você fala assim, não é possível, meu filho não vai fazer um negócio desse. Imagina, meu filho, eu convivo com ele todo dia, eu estou vendo a carinha dele, ele não pode fazer um negócio desse. Quer dizer, é muito duro você lidar com essa dicotomia da vida, né? Que você é uma coisa num lugar e é outra fora. O livro de Miqueias é isso, do começo ao fim. Agora, o ponto para nós hoje é um só. Deus está absolutamente comprometido e bem intencionado em tornar-nos coerentes. É por isso que ele sai do seu santo lugar, ele sai do seu templo, do seu monte, e ele se volta para nós, propõe um julgamento, assume o lugar de juiz, e também o lugar de acusador, e mostra para nós aonde está o nosso erro, onde está o nosso pecado. Se você observar no texto, existe essa figura aí do tribunal, que ela vai surgir a partir do versículo 3, o Senhor sai do seu lugar, desce e anda sobre os altos da terra. Aí o versículo 4 diz, os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem, são como cera diante do fogo, como águas que se precipitam no abismo. A ideia é, nada vai ficar oculto diante dele. Não adianta você tentar ser o espiritual diante de Deus, que não vai ter jeito. Ele conhece você. Até os montes diante dele se derretem. Tudo se desfaz na presença dele. Não pense você que uma caricatura, uma máscara que você colocou, não pensemos nós que esse modelo, esse estereotipo que nós criamos de crente, que funciona para a reunião que a gente vem à igreja, que isso vai funcionar diante de Deus. Não vai. Diante de Deus ele vai olhar bem fundo nos seus olhos e aí acabou. Ele te desmascara, ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você faz, ele sabe absolutamente tudo sobre você, ele te enxerga, ele não tem medidas, não tem limites para o conhecimento e para a perspectiva dele sobre você. Então o que acontece? Deus vai dar um basta nessa transgressão. Ele vai fazer isso. E hoje, exatamente, embora isso seja algo duro para se pedir ao Senhor, mas hoje o que nós estamos pedindo, o que nós estamos precisando
desesperadamente pedir para Deus é que Ele interfira mesmo na nossa vida e põe um basta nessa vida dicotômica nossa, nessa vida dúbia. Porque nós por nós mesmos não conseguimos. Nós estamos acostumados a pensar a partir do nosso próprio coração, das nossas próprias razões. Então, veja só, nós nos justificamos. A gente se justifica. Estava falando isso ontem aqui no estudo que nós estamos fazendo na classe ali do Instituto. A nossa tendência é sempre justificar o que a gente faz. Nós sempre temos razão. E de novo o exemplo de criança. Toda criança, você vai dar uma disciplina à criança, ele sempre vem com argumento. Não, mas olha, eu fiz por causa disso. A gente é exatamente do mesmo jeito diante de Deus. Nós tentamos. E aí, essas razões são chamadas, e por alguns autores, de as razões do coração. E nós fazemos, a maioria das coisas que nós fazemos pelas razões do nosso coração. Então nós interpretamos Deus de acordo com as razões do nosso coração, os nossos afetos. Nós interpretamos a vontade de Deus de acordo com as razões do nosso coração, os nossos interesses pessoais. Nós interpretamos as relações com os outros a partir do quê? Das razões do meu coração. O que Miqueias está nos chamando a fazer, e toda a Bíblia nos conclama a fazer, é tirar as razões do coração como sendo o ponto de partida para os nossos conhecimentos sobre Deus, sobre os outros, sobre nós mesmos, sobre as relações, e colocar aonde? Colocar o ponto de partida nos pensamentos de Deus, na palavra de Deus. Porque se a gente tirar um pouquinho, se a gente sair um pouquinho de dentro do nosso coração e olhar para a nossa própria vida a partir da palavra de Deus, nós não vamos precisar que nenhum juiz chegue na nossa cara para dizer aonde está o erro. Por isso que o Salmo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Basta que eu olhe para a minha vida a partir das lentes das Escrituras, ou seja, a partir dos pensamentos de Deus, e o que eu vou descobrir? Na minha vida eu vou descobrir um mar de incoerência. E o que Miqueias, o que Deus quer que nós façamos é exatamente isso. Essa ideia de que Ele vem e os montes se derretem diante dEle e nada fica ofusco diante de sua luz, diante de sua grandeza, os montes estremecem diante desse tribunal que Ele vai estabelecer, é exatamente isso, porque quando a visão de Deus se estabelece, não tem coisa oculta diante da visão de Deus. E o que Deus precisa restaurar na nossa vida, aliás, quem sou eu para dizer o que Deus precisa? O que nós precisamos que Deus restaure na nossa vida é o quê? Essa visão dEle através de nós. Que Ele nos faça voltar à palavra dEle para que a gente olhe para a nossa vida, não a partir das razões do nosso coração. Porque a partir das razões do nosso coração eu tenho justificativa para tudo. Ah, eu faço isso, não, mas eu tenho que fazer isso por causa disso, por causa daquilo. E a gente tem resposta para tudo. Mas quando Deus enche o nosso coração com a palavra dEle, quando a gente olha para a nossa vida, para a vida das outras pessoas, para as nossas relações, para o próprio Deus, a partir dos pensamentos de Deus, tudo muda. A história muda. Deus está entrando na nossa vida através desse tribunal, como fez lá em Israel, hoje, porque Deus está interessado na nossa coerência. E Ele começa fazendo o quê? Ele começa nos fazendo olhar para os nossos próprios pecados. O texto diz que o Senhor faz tudo isso por causa da transgressão de Jacó e da casa de Israel. Veja a continuação, versículo 5. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Bom, ele está falando de questões bem específicas aí. Mas ele começa dizendo assim, tudo está estremecendo, por quê? Porque não tem coerência. Tudo estremece diante da descida de Deus para vir conversar, porque estremece. Podemos lembrar um exemplo clássico disso. Adão no jardim, ouve a voz de Deus na viração do dia e estremece e vai, e se esconde. Por quê? Porque tinha desobedecido. O que causa temor no homem diante de uma busca de Deus pelo próprio homem? Pecado. Por que a terra estremece? Porque havia pecado em Israel e havia pecado em Judá. O pecado de Israel aí é descrito como Samaria. Por que Samaria?
Porque Samaria foi uma cidade construída pelos assírios no Reino do Norte. Lembra? O reino de Israel foi dividido, depois de Salomão, depois de Davi foi dividido, e aí você tem o reino da parte de cima, que é chamado de Reino do Norte, que recebeu o nome de Israel. E o da parte de baixo, que é o Reino do Sul, recebe o nome de Judá. Capital do Reino do Norte, Samaria. Capital do Reino do Sul, Jerusalém. No Reino do Norte, os assírios vieram e construíram muros em volta de Samaria. Construíram altos muros, construíram templos lá em Samaria e disseram para o povo: vocês não precisam mais de subir a Jerusalém, que era onde estava o templo que tinha sido ordenado, construído por Deus. Deus mandou que ele fosse construído. Salomão construiu. Davi quis muito, mas não pôde. Juntou todo o material e depois quem construiu? Salomão. O lugar de adoração era no Monte Sião, o monte do Senhor. No Antigo Testamento era localizado isso. Mas o povo de Israel, dominado pelos assírios, recebeu a nova ordem e eles se entregaram a essa ordem. A ordem é: vocês não vão mais adorar lá, vocês vão adorar aqui. Nós não vamos também mais nos submeter a outra influência de governo, nós não temos um governo de parceria com Judá. Agora Israel tem um governo autônomo. Então o que aconteceu na Síria, em Samaria? Qual que é o pecado do povo de Israel? É que a Síria se tornou um centro de autossuficiência religiosa e se tornou um centro de autossuficiência política. Eles não precisavam nem de Deus mais para resguardá-los.